Abra sua Bíblia para variar. Em Romanos, no capítulo 12. Eu acho que eu vou pregar agora só em Romanos 12. E o título da mensagem nessa noite, é Eu e a vontade de Deus. Diga bem alto, eu e a vontade de Deus. Como é bom, meus amados, nós descobrirmos esse universo da vontade de Deus para as nossas vidas. E podermos olhar e dizer assim, olhar para o espelho e falar, eu e a vontade do meu Deus. E não mais olhar para o espelho e falar, eu sou linda, me amo. Eu e minha vontade. Né? Nós não falamos isso com palavras, mas nós expressamos. Não é verdade, queridos? Fazemos como criança, muitas vezes sentamos no chão e esperneia quando recebe um não do pai ou da mãe. E aí quando a gente vê uma criança esperneando, eu mesmo, quando eu estou num lugar que eu vejo uma criança esperneando e derrubando tudo, eu olho para aquilo e falo, se fosse meu filho. Ai, mas eu ia pegar. A Tânia já falou, eu sento a mão. Pois é, mas eu acho que se nós fôssemos Deus, Deus desse assim para nós o privilégio de ser Ele, por uns 30 segundos a gente acabava com todo mundo, né? A gente acabava com todo mundo. Porque qualquer coisa em nós vem uma indignação. Uma indignação. Mas graças a Deus que Ele não deu, nunca deu e nem nunca dará esse poder a nenhum de nós. Amém? Agora diga para o seu irmão, é da vontade de Deus que você desligue seu celular, que você não converse com o seu irmão, por nada. Diga para o seu irmão, é da vontade de Deus que você não me cutuque. E se eu pegar alguém conversando, eu vou chamar pelo nome. Amém? Porque aqui não é lugar para bater papo. Amém, queridos? Ok. Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da vossa mente. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Hoje nós vamos trabalhar em cima de 3 aspectos da vontade de Deus. E a vontade de Deus, eu dividi esses aspectos em, primeiro, a vontade soberana de Deus, a vontade revelada de Deus. 2, segundo aspecto, a vontade revelada de Deus. Terceiro aspecto, a vontade permissiva de Deus. Gente, está um calor tão grande aqui em cima, que eu estou parecendo uma tampa de marmita. Eu não sou, gente, mas eu estou embaixo do meu cabelo, o negócio está feio. O telefone de alguém aí não escutou que a vontade de Deus era que ele estivesse desligado.
Ok. A vontade soberana de Deus, ou a vontade decretiva de Deus, que é aquilo que Deus decreta e pronto, ponto. Este aspecto da vontade de Deus, queridos, vem da sua soberania, do reconhecimento, de nós reconhecermos a soberania de Deus. Ele ordena e tudo se faz. Ele é soberano. Ele é inquestionável. Diga para o seu irmão, Deus é inquestionável. Hoje, amados, o que nós vemos, o que nós mais vemos, são crentes questionando Deus. O porquê disso, o porquê daquilo. E eu vou falar algo para você. Eu passei uma luta muito grande preparando essa palavra, porque eu recebi um negócio, sabe esses postzinhos prontos que o povo fica mandando para o povo? Dizendo assim, e as pessoas acham tão lindas essas frases prontas, mas muitas vezes elas são tão malignas. E eu passei uma luta por causa de uma frase dessa. A igreja do Senhor precisa ser consolada. Eu recebi isso. Parece tão bonito, não é? E eu entrei numa luta com isso. Falei, Senhor, eu tenho levado palavras, às vezes tão duras. Tua igreja precisa ser consolada. E eu fiquei numa batalha hoje, queridos. De repente o Espírito de Deus falou para mim, a igreja precisa ser alinhada ao propósito de Deus. A igreja que precisa ser consolada hoje, queridos, é a igreja que está sendo perseguida. Nós precisamos, nós como igreja hoje, nós precisamos de arrependimento. Nós não precisamos de consolo, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus. Se o nosso propósito é o céu, se o nosso alvo é o céu, nós precisamos nos arrepender hoje. E isso trouxe um conflito em mim, mas foi o cão que mandou, pegou um desavisado. Que consolo que nós precisamos. Sim. Já fomos, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de alinhamento. Amém, amados? Aleluia. Precisamos entrar debaixo do centro da vontade de Deus. E parar de espernear um pouquinho. É prumo. Precisamos entrar no prumo. Se o nosso alvo é o céu, se o nosso alvo é desfrutar de tudo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário para nós, então o que nós precisamos hoje é nos encaixar no centro da vontade de Deus. Amém? E esse aspecto da vontade de Deus, que vem da soberania de Deus, essa vontade de Deus, muitas vezes ela é oculta para nós, até Deus fazer, até Deus realizar. E nós ficamos naquele desespero, né? Aí eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ver isso. E eu quero só trazer alguns versículos para você entender um pouquinho essa vontade soberana de Deus. Abra a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 23, no verso 18. Nós vamos ler um pouquinho de Bíblia. Jeremias, capítulo 23, verso 18. Nós vamos ver que Deus, Ele não precisa da nossa, dentro da sua soberania, Deus não precisa da nossa opinião, não precisa do nosso palpite. Diz assim, todo mundo abriu?
Posso ouvir aquele glória a Deus pentecostal? Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu ou ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Então nós podemos ver, e aí no 19 diz: eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Nós podemos ver que quem decide é Ele. Amém? Ele é Deus. Ele é Deus. Amém, queridos? Efésios 1:11. Nós vamos passear bem rapidinho. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez o quê? O que ele fez? Todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Esse versículo revela para você a soberania de Deus. Esse versículo, ele nos revela a vontade soberana de Deus. E nós fomos encaixados dentro dessa vontade soberana de Deus. Diga para o seu irmão: você foi encaixado. Isaías 14, 27. Glória a Deus. Não vou me demorar. Gente, eu vi neve esse final de semana. Hoje, onde eu estava, nevou. Coisa mais linda, espetáculo. Não tem como não ver a glória de Deus. As folhas todas caindo, o vento batendo, as folhas caindo e a neve caindo junto. E o sol brilhando. Oh Deus, que espetáculo. Isaías 14, 27. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? O Senhor dos exércitos determinou. Então, quando Ele determina algo, está determinado. Não existe principado, não existe potestade, não existe capeta, não existe demônio, não existe Satanás, não existe homem, não existe ninguém que possa mudar isso. Deus determinou, está determinado. Diga para o seu irmão: Ele é Deus soberano. Nós podemos ver que, pela soberania de Deus, o universo foi criado. Quer ler lá em Apocalipse? Só estou passeando um pouquinho. De Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver essa expressão. Apocalipse, capítulo 14. Verso 27. Gente, eu anotei agora. Não. Cadê? Apocalipse 4:11. Estou confundindo com Isaías. 4:11. Confundi com Isaías. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas foram criadas por causa da vontade de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E assim Deus foi formando todas as coisas. Assim Deus foi criando o universo. Eu não estava no conselho de Deus. Você estava? Quando todas as coisas foram criadas? Eu não vi. E dentro desse plano soberano de Deus,
Dentro da soberania de Deus, Ele criou o homem, conforme a sua imagem e a sua semelhança. E Ele criou esse homem. Tem gente que diz que Deus criou o homem para o adorar. Eu vejo muito isso sendo pregado, que o motivo da criação do homem foi para adoração. Deus tinha os anjos que o adoravam e que o adoram. Deus criou o homem para expressá-lo. Deus fez a imagem e semelhança, nos fez a imagem, criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, para que ele fosse a expressão da glória de Deus, para se relacionar com Ele, e esse homem expressar a vontade de Deus. Será que nós temos expressado a vontade de Deus? E ainda dentro dessa soberania maravilhosa de Deus, Deus nos traz a vontade dEle revelada. Deus diz: eu vou ajudar o homem, porque o homem caiu, o homem fez uma escolha. E uma das perguntas que eu mais ouço é: pastora, se Deus sabia que o homem ia cair, por que é que Deus então não impediu? Porque Deus deu livre-arbítrio ao homem. Deus não é alguém que fica lá em cima com um marionete manipulando as pessoas. Ele nos fez livres. Amém? Ele nos deu expressão. Mas Ele determinou a sua vontade para a nossa vida. Como é que nós podemos conhecer a vontade revelada de Deus para as nossas vidas? Como? Através da sua palavra. Está escrito. Amém? Através da sua palavra. A vontade de Deus, o desejo de Deus é declarado para nós. Quer ver só? Eu peguei alguns exemplos tão banais, mas que é a direção de Deus para as nossas vidas. Ele nos direciona, Ele expressa qual é a vontade. Uma parte da vontade dEle, Ele expressa para nós na sua palavra. E olha o que Ele diz, olha que exemplo que eu peguei. Mateus 25, 45. Ele diz: a vontade dEle para a minha vida é que se eu ver o nu, eu vá cobrir o nu. Se eu ver alguém com fome, que eu dê alimento para esse alguém. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Em Lamentações 3:30, diz assim: dá face ao que te fere. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Está escrito. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós o busquemos. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 14, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, orar, se humilhar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então dos céus eu ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Amém, queridos? Isso é vontade de Deus revelada para a minha vida e para a sua vida. É a vontade de Deus declarada, é a vontade de Deus expressa para mim e para você. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 16, ele diz assim: a vontade de Deus, Ele expressa dizendo assim: sede santos, porque santo é o vosso Pai que está nos céus. Isso é vontade de Deus para mim
e para você. Mas eu vou dizer algo para você, meu amado. Nós hoje, será que nós vivemos para expressar a vontade de Deus? E para fazer a vontade de Deus? A igreja do Senhor hoje na terra quer fazer a vontade de Deus? Eu acho que até nós queremos. Eu penso. Até que a vontade de Deus não bata com a minha. Hoje, nós fazemos o seguinte, nós, igreja do Senhor. Eu vou orar e eu vou fazer prova com Deus. Porque eu estou cheia desse lugar. Eu já ouvi muito isso. Eu estou cheia da América. Eu vou fazer prova com Deus. E começa. E começa. Aí Deus começa a permitir. Tem gente que ouve assim. O profeta me falou. Eu tenho que ser cuidadosa, porque como eu ouço muitas situações, eu preciso citar situações que ninguém sabe. O profeta me falou, então Deus está confirmando. Deus está confirmando. Deus está confirmando. Deus está confirmando. Eu quero dizer algo para você, nem sempre o que o profeta te fala é confirmação de Deus para você. Você sabia disso? Você sabia que Deus muitas vezes permite um espírito mentiroso na boca de um profeta? E o profeta vai profetizar segundo aquilo que está no seu coração por causa da sua insistência? Eu vou jejuar 3 dias e 3 noites. Deus está dizendo para não fazer. Um exemplo muito claro. Muito claro. Não vos associeis a julgo desigual. Mas aí a bonitinha encontra o bonitinho lá na escola, não sei aonde. É ele. Meu coração não me engana. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem poderá conhecê-lo? Você conhece o camarada. Aí você vem assim, pastora Marcilane, ora para ver se é da vontade de Deus. Ele é tão bom. Ele só não é crente, mas ele é tão bom. Mas pastor, ele é quase. Eu vou ganhar ele para Jesus. Quero dizer algo para você, meu querido. A vontade revelada de Deus está aqui dentro. Dizendo, não vos unais a jugo desigual. Vou falar algo. Esse mês eu estou tão apertada, mas eu já orei, eu já falei para Deus. Deus, esse mês eu não vou dar dízimo, eu vou acertar minhas contas. Primeiro eu vou pagar minhas contas. O Senhor me entende, eu vou fazer prova com Deus. Eu vou fazer prova com Deus. Yes. E aí começa a fazer prova com Deus. E vai pagar suas contas. E eu vou dizer algo para você, e o negócio vai ficando enrolado. E vai ficando enrolado. E vai ficando enrolado. Sabe por quê? Porque você abre uma porta. Deus está dizendo aqui, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Aí você vai fazer prova de mim. A vontade de Deus não está aqui? Está dizendo aqui? Sim. Aqui está a vontade de Deus revelada para a sua vida e para a minha vida. Filhos, honra pai e mãe, para que te vás bem e tenha longos anos de vida sobre a terra. Aí o que acontece? Está levando uma vida que tudo que faz dá errado. Dá errado no casamento, dá errado nas finanças, dá errado em tudo. Aí, pastora Marcilane, profetisa Alessandra,
ora, porque tudo que eu faço dá errado na minha vida. Nossa! Pastora Marcilane, ou profetisa Alessandra, ou pastora Cleusa, ora por mim. Sabe por quê? Ai, levei um fora. Ele não podia ter feito isso comigo. Ela não podia ter feito isso comigo. Mas e o que você fez com a sua mãe? O que você fez com seu pai? O quanto você honrou seu pai e sua mãe? Amados, palavra de Deus é coisa séria. Vida cristã é coisa séria. E diga para o seu irmão, eu preciso me alinhar na vontade de Deus. Crente que vive tomando decisões, e eu sou bem assim. Eu chego para a pessoa antes, eu converso. Olha, não é da vontade de Deus que você faça isso. Mas quando a pessoa vem com um negócio decidido, pastora, ore, porque eu estou fazendo isso. Então, eu vou, porque eu já contactei com fulano, eu já resolvi, eu vou mudar para tal lugar, ou eu vou fazer isso, ou eu vou trabalhar em qual lugar. Pastora, ora. Querido, já tomou sua decisão? Já está determinado no coração? Sabe por quê, pastora? Ora, para dizer, ai, como eu sou espiritual. Por desencargo de consciência. Sabe por quê, queridos? Porque a vontade revelada de Deus, hoje ela não só está aqui dentro na palavra de Deus, não. Não está só aqui na Bíblia, mas ela está na nossa consciência. Nós sabemos muito bem quando nós estamos fazendo algo errado. Sabemos muito bem quando nós estamos fazendo algo que é contra a palavra de Deus. Só que a nossa vontade é mais forte. É ou não é? Não é verdade? Olha, eu vou falar algo para você. Hoje, dentro da igreja do Senhor, a vida cristã hoje, sabe por que ela tem se tornado difícil e pesada? Porque o crente hoje, ele quer viver meio cá e meio lá. Se a vontade de Deus para a minha vida hoje é simplesmente esperar em Deus, eu vou esperar e eu vou ficar aqui. Sabe como Deus fazia no deserto? A nuvem de dia tinha uma nuvem, não é verdade? E à noite tinha uma coluna de fogo. Aonde a nuvem parava, o povo de Deus tinha que ficar. Hoje tem muito crente com miolo queimado, porque sai de debaixo da nuvem. Queimando a cabeça, com os miolos tudo fervendo, vai andar num sol escaldante, igual o povo no deserto. Se saísse de debaixo daquela nuvem, morria. E tem muito crente morrendo hoje, porque não quer estar debaixo da nuvem. Então, sabe o que minha mãe falava assim, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Isso é um ditado velho, não é? Cabeça não pensa, corpo padece. Então, queridos, hoje tem crente queimando os miolos, queimando os parafusos. Sabe por quê? Porque está fora da nuvem. Deus está dizendo, eu não estou naquele negócio, mas eu quero aquele negócio. Então eu vou fazer. É ou não é? Não quero, mas eu quero. Falar uma coisa para vocês, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, está uma moda de crente bebê.
Mas uma moda fora do comum. Beber álcool. Um vinhozinho não tem problema. Uma cervejinha não tem problema. A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 23, se eu não me engano, no verso 29, para nós nem olharmos para o copo quando ele está suadinho. Suadinho. Sabe assim, quando está bonito, vermelhinho de vinho, o vinho geladinho, a cervejinha geladinha, diz para nem olhar. E lá diz para quem são os ais. São para essas pessoas que vão buscar a sua satisfação naquilo que não é Deus. E aí, o argumento que essas pessoas usam é: na Bíblia está escrito para eu não me embriagar. Queridos, não vos embriagueis com vinho, mas onde há dissolução. O que tem o vinho? Dissolução. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Quero dizer algo para você: crente cheio do Espírito Santo de Deus não bebe. Crente cheio do Espírito Santo de Deus precisa de álcool? Não bebe. Está na moda. Está na moda. Não tem como andar junto. Não tem como eu estar cheia do Espírito de Deus. Se eu estiver cheia do Espírito de Deus, você sabe o que eu quero fazer? Eu quero abençoar. Eu quero orar pelo enfermo. Se eu estiver cheia do Espírito Santo de Deus, eu quero fortalecer o fraco. Se eu estiver cheia do Espírito Santo de Deus, eu quero ler a palavra de Deus. Eu quero orar. Essa é a vontade de um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. É a vontade de Deus para a minha vida. Queremos andar fora da nuvem. E aí depois, aí por que Deus não fez? I'm sorry, mas não sou a resposta. Por que Deus não fez? E aí às vezes quando nós estamos muito fora assim, da vontade de Deus, nós achamos que Deus é nosso funcionário, né? Ai, Senhor, eu estou indo para a igreja. Eu já sou crente. Eu já entreguei a vida para Jesus, né? Mas, de vez em quando, o que tem um beijinho na boca? Ninguém está vendo, né? Vou dar um tirinho para cada lado. Mas menininha sai por aí. Aqui na igreja, graças a Deus, não tem isso. Glória a Deus. Eu prefiro acreditar nisso. Sai por aí. Só não beija na boca se o camarada não der sopa. Mas fica rodeando, né? E joga uma seta aqui, para ver se ele pega. E joga outra ali. Sabe o que vai acontecer com você, crente? Que faz isso? Estou pregando para a internet, tá? Não estou pregando para aqui não. Sabe o que vai acontecer com você? Ou vai morrer solteira, ou vai se agarrar com qualquer porcaria e viver infeliz. É o que acontece. Essa semana, eu atendi uma pessoa por telefone que eu não conheço, nunca vi. E eu confesso para você que quando eu vi o estado daquela pessoa, deplorável. Um homem, uma pessoa que, antes de 1990, 1988, 89, sei lá, diz que pregava o evangelho de ganhar não sei quantas almas para Jesus. De ganhar não sei quantas almas para Jesus. Diz que era um crente cheio do Espírito Santo. Aconteceu uma fatalidade com ele. A esposa morreu. E aí, queridos, ele casou de novo. E ele foi contando. E aí ele falou assim para mim: pastora,
E a pessoa que pediu para eu ligar para ele já era porque ele falou para essa pessoa que ele ia se suicidar. Pastora Cleusa, não tem mais solução para mim. Eu tenho mesmo é que me matar. Eu tenho que me suicidar. Por quê? Virei para ele e falei assim. Virei não, né? Porque ele estava no telefone. Isso era 11h30 da noite, umas 11h30 da noite, queridos. Eu falei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Ah, porque a minha ex-mulher fez isso, fez aquilo outro, agora eu estou com a causa na justiça. A vida toda enrolada, toda enrolada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você casou com uma crente? Não. Mas sabe o que é, pastora? Ela estava, coitada, trabalhava comigo, e ela tinha 3 filhos para criar, fiquei com dó dela. E eu estava com carta de deportação. Então eu precisava casar com ela. Eu falei, aham. 7 anos durou a história dele com ela. De amargura, de desespero, terminou em corte, terminou em perda da filha. E agora o que sobrava para ele era suicidar. Eu falei, camarada, seja homem. Isso é muita covardia. Seja homem. Começou a botar a culpa em todo mundo. Eu falei, assuma. Você saiu fora do centro da vontade de Deus. Volte para o centro da vontade de Deus. Eu desliguei o telefone e eu falei, agora esse homem vai morrer. Eu fiquei orando. Você não deixa ele morrer não. Não deixa ele suicidar não, porque agora eu vou me sentir culpada. Mas eu precisava falar a verdade e eu já comecei a conversa assim. Eu falei para ele, deixa eu te falar uma coisa, quando ele me contou. Falei, olha, se você tivesse com uma causa na justiça, você ia procurar um advogado e você ia se encaixar dentro daquilo que o advogado te orientasse, não é? Era. Se fosse uma enfermidade física, você ia procurar um médico e você ia se encaixar dentro daquilo que o médico detectasse a sua enfermidade. No tratamento que o médico te orientasse. É verdade? É verdade. Falei, eu sou uma pastora. Eu cogito das coisas espirituais. E eu acredito que a verdade liberta. Então, meu querido, eu tenho compromisso em te falar a verdade. E aí acabou que realmente eu falei. Orei com ele. Mas eu falei tudo o que ele precisava ouvir. E aí depois eu fiquei lá, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, segura esse homem. Eu amarro agora todo espírito maligno que queira distorcer aquilo que eu falei, que queira levar esse homem para a morte. E comecei naquele desespero. Mas para a glória de Deus, a pessoa que mandou esse homem ligar para mim, hoje me ligou, dizendo assim, pastor. Aí no outro dia essa pessoa ligou e falou, pastora Cleusa, o meu irmão, pastora Cleusa, o camarada, já foi, ok, já entenderam, continua, pastora Cleusa, ele ligou para mim e falou assim, meu irmão, que pastora porreta é aquela? Ela falou para mim, deu umas porretadas em mim. Sabe o que é, né? Que porrete que bate assim, de soldado, de policial. É cacetete, Que pastora é essa? Aí ele falou assim, pastora, ele falou que se ele tivesse na igreja da senhora, eu falei, não sei não se ele ficava. Ele se firmava em Deus. Aí quando foi hoje, ele me ligou para dizer, pastora, ele tomou um posicionamento na vida. Já entrou em 3 dias de oração e jejum. E vai voltar para Deus. E vai consertar a vida dele com Deus. Isso é para a glória de Deus, queridos. Essa é a vara que consola. Pastora Marcelana está certa. E agora? Se eu não tivesse falado a verdade para ele, se eu tivesse lambido as feridas dele, não é? Eu corri o risco.
do inimigo ficar trazendo acusação em cima de mim um tempão. Mas não tem como, quando nós lançamos a palavra de Deus. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus liberta. Então, queridos, voltando lá, Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas o que Paulo fala? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não me deixarei dominar por elas. Amém? Ou seja, se aquilo que está sendo me oferecido vai me tirar do centro da vontade de Deus, ou seja, Deus deixou um guia, Deus deixou a palavra dele, a vontade dele revelada para mim, descrita para mim. O desejo dele para mim é esse. E eu preciso experimentar qual seja essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos parar de dar rodeios. Precisamos parar de dizer, mas eu gosto disso, mas eu gosto daquilo. E aí, ainda dentro desse aspecto do livre-arbítrio, nós vamos ver a vontade permissiva de Deus. Ou seja, não é o que Deus escreveu para mim, não é o que Deus determinou para mim, mas eu tenho livre-arbítrio. E é o que eu quero. E eu começo a orar. E eu começo a chorar. E eu começo a pedir, me dá, Senhor, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Hoje eu vejo os pais, criança começa a chorar, chora, papai e mamãe, tó. E eu vou falar uma coisa para você. Deus permite. Eu quero tanto algo, mas tanto, Deus está mostrando para mim, revelando para mim qual que é a vontade dele para a minha vida. Mas eu quero. Então Deus permite. Será que isso é possível? E no final disso, o que vai dar? Vamos ver um exemplo, se Deus permite? Abre em 1 Samuel 8:5. Eu acho que nem precisa abrir, que é tarde. 1 Samuel 8:5. Vou bem rapidinho. Está na tela? E lhes disseram: Samuel, ele era profeta e juiz sobre o povo de Israel. Samuel estava velho. E a vontade de Deus era reinar sobre aquele povo. E olha o que o povo faz. No verso 5. E lhe disseram: vê que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Tem o quê? Todas as nações. Diga para o seu irmão, nem tudo que os outros têm é para você também. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que tirei o povo do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei
que houver de reinar sobre eles. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os esmagará no serviço dos seus carros e como os seus cavaleiros, para que corram adiante dele, e os porá uns por capitão de 1000, capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos, ceifeiros. Ou seja, o rei que vai dominar sobre vocês, ele vai dominar com peso, com jugo. E aí, queridos, nós vemos Jesus. Você acha que Deus deu essa advertência aqui para o povo? Vocês querem? Eu vou dar. Mas o rei vai colocar jugo em vocês, vai colocar peso em vocês. Será que tem alguma advertência dessa para nós hoje? O que Jesus fala em João 10:10? Ele fala: o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim porque eu quero reinar em sua vida e te dar vida e vida em abundância. Mas o que muitas vezes nós escolhemos? Nós escolhemos correr atrás daquilo que nós queremos. Não é verdade? E nem tudo que nós queremos é o que Deus quer para nós. Diga de novo para o seu irmão: você não precisa ter tudo que todo mundo tem. Todas as nações tinham o seu próprio rei. Então era muito legítimo, não era? Parecia muito legítimo. Todas as nações tinham o seu próprio rei. E hoje nós fazemos diferente. Hoje nós corremos atrás de tanta coisa que não é a vontade de Deus para as nossas vidas e deixamos Deus de lado. Nos encaixamos, queremos tanta coisa que reine sobre a nossa vida e deixamos Deus de lado. Eu vou falar algo para você. Eu não sou contra. Outro dia saiu um boato aí que eu sou contra as pessoas trabalharem. Sim, sou contra. Eu não sou contra ninguém trabalhar. Eu não sou contra ninguém ter o melhor. Agora, quando eu me despedaço e saio fora do centro da vontade de Deus, eu deixo, Deus já não reina, Jesus já não reina mais na minha vida. Não domina os meus pensamentos, não domina as minhas emoções, não domina a minha vida. Eu quero dizer algo para você. É como esse rei aqui que Deus falou, é jugo, é peso, tudo aquilo que nos tira fora do centro da vontade de Deus, é peso para a nossa vida, de nada nos serve. Serve só para queimar a cabeça, os miolos depois. Ai, né? Sabe aquela queimação assim? Ai, eu amei aquele carro, ele custa tanto, eu vou comprar. Todo mundo está tendo um carro novo, carro zero. Depois, aquele carro vai ser o rei da minha vida, porque eu vou trabalhar tanto para pagar a prestação dele, mas tanto. Todo mundo está comprando uma casa. Vocês entendem como é fácil nós termos um rei dominando a nossa vida? Vocês entendem? É uma linha fininha. É muito fácil. A minha vontade é ter algo, mas para eu ter aquele algo, eu não vou esperar Deus me dar, não vou esperar o tempo de Deus e a hora de Deus, eu vou buscar. Isso é em tudo na nossa vida, amado. E você começa a chorar, e você começa a pedir, e Deus fala: então toma. Toma, é teu. Só que aquilo vai ser peso e vai ser jugo para a sua vida. Não precisa abrir a palavra de Deus, anota aí para você ler depois, para ver se eu estou falando a verdade. Números 11, capítulo 11, no verso 31, eu vou dizer algo para você. Deus
Tira o povo do deserto. E o povo está ali, comendo maná, comendo maná, comendo maná. E aí, meus queridos, o povo resolve sentir falta dos peixes, das cebolas, do alho poró, de tudo que tinha no Egito. E começa a chorar e pedir para Deus que queria carne. Quero carne, quero carne. Gostoso, não é? Até tinham direito de ter? Sim. Mas não era o tempo de Deus para a vida deles. Você acha que Deus não tem prazer em alimentar o povo com o melhor? Tem. Mas não era o tempo de Deus, era necessário o povo se alimentar do maná que Deus enviava naquele momento, depender daquele maná naquele momento. Mas o povo começa a chorar e pedir carne. E pedir carne, pedir carne. Deus manda Moisés chamar os anciãos, reunir o povo e disse assim: vocês não vão ter carne, não é um dia, não é 2, vocês vão ter carne, não é 15 dias, não é 20, mas vocês vão ter carne 30 dias. E a palavra de Deus diz que veio uma revoada, começou a vir codornizes de tudo quanto é lado, e invadir a terra, e o povo começou a pegar aquelas codornizes, diz lá a medida que pegava, aquilo ficou tudo estendido de carne secando, porque era a forma de conservar naquela época. E o povo comeu tanta carne, mas a palavra de Deus diz, Deus permitiu que a carne viesse? Sim, permitiu. Mas a palavra de Deus diz que a carne ainda estava no meio dos dentes. Ou seja, comeram 30 dias. Deus dá um prazo. Quero fazer isso, vou fazer. Deus, ok, você quer fazer? Estou te dizendo para não fazer. Eu estou te falando que eu estou tratando de você. Eu estou cuidando de você nesse deserto. Eu estou te dando maná nesse deserto. Mas você está desesperado? Você quer isso aí? Então eu vou te dar. Você está entendendo o que Deus está falando? Então eu vou te dar. E aí Deus manda a carne. 30 dias depois, a ira de Deus vem sobre aquele povo. E o povo começa a cair morto. Ou seja, era vontade de Deus para aquele povo comer carne naquele momento? Não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o povo se alimentasse do maná. E eu quero dizer algo para você. Quando nós sabemos esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, cada promessa de Deus se cumprirá na nossa vida. Ele diz em Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós. E são pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança, para te dar um futuro, para te dar o fim que desejais. Ou seja, você deseja. Você precisa, você quer, mas Deus está tratando de você nesse deserto, amado. Saiba esperar o tempo de Deus. Saiba esperar a vontade de Deus se cumprir na sua vida, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Não adianta nós forçarmos a porta, porque do outro lado, nós podemos encontrar coisa muito boa. Agradável por um momento, nos alegra por um momento. Deus tem aquilo que é eterno para mim e para você, aquilo que é duradouro para mim e para você. Jó, ele passou por tudo que ele passou. A mulher dele disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó esperou, passou, e no final, lá no capítulo 42, no verso 2, Jó se levanta e diz: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu bem sei que tudo pode, Senhor, e a tua vontade não pode ser frustrada. Posso ouvir um amém?